tudo bem? Eu vou fazer esse ao vivo aqui rapidinho para explicar para vocês a diferença de carga glicêmica e índice glicêmico. A minha postagem hoje foi sobre índice glicêmico, mas muitas pessoas têm dúvida sobre carga glicêmica. São dois conceitos que se complementam, mas dois conceitos diferentes, tá? No índice glicêmico, o que a gente leva em consideração é a velocidade com que a glicemia sobe quando você consome um carboidrato. Então, por exemplo, um carboidrato de alto índice glicêmico, por exemplo, uma banana, você vai ter um pico muito grande de glicose, vai subir muito rápido. E junto também vai subir a insulina, que é o hormônio que acompanha essa situação. Quando a gente pensa num carboidrato de baixo índice glicêmico, já não existe esse pico alto, né? É um aumento discreto e mais contínuo. Então, por exemplo, se você está pensando ali numa abobrinha, por exemplo, que é um vegetal com baixíssimo índice glicêmico, vai ter quase nada de elevação na sua glicemia, tá? Agora, existe um outro conceito que se chama carga glicêmica. A carga glicêmica leva em consideração o índice glicêmico, mas leva em consideração também a quantidade de carboidratos que tem naquele alimento. Vamos citar um exemplo. A melancia, por exemplo, é uma fruta que tem um alto índice glicêmico, é um açúcar simples e aumenta muito a insulina e a glicemia. No entanto, como a melancia ela é composta basicamente de água, o conteúdo dela, boa parte é água, acaba que a quantidade de glicose, de açúcar mesmo é pequena, entendeu? Então, mesmo que ela tenha um índice glicêmico muito alto, como o teor de carboidratos na porção dela é mais baixo, a carga glicêmica dela se torna mais baixa, tá? O mesmo serve, por exemplo, o melão. Tudo que tem muita água vai ter uma carga glicêmica menor, porque boa parte daquelas 100 gramas daquele alimento que você está consumindo, boa parte é água, entendeu? A batata doce, vocês estão perguntando aí, ela tem um índice glicêmico mais baixo do que, por exemplo, uma batata inglesa. Mas se você comparar a batata doce com chuchu, por exemplo, o chuchu tem menos índice glicêmico ainda, entendeu? Então, ele falou assim, perguntaram aqui, a batata doce é uma boa opção para lanche da tarde? Depende de quem a gente está falando. Se é uma pessoa que está em dieta cetogênica, aí a batata doce já não entra. Mas, por exemplo, uma dieta low carb já entraria, entendeu? E se é boa como lanche da tarde, depende do que você faz à tarde. Se você, por exemplo, malha à tarde, aí você usar essa batata doce antes do seu treino ou após o seu treino, seria interessante. Agora, se você ficar deitado no sofá a tarde inteira vendo TV, aí já a batata doce já não seria interessante para a tarde. Então, essas perguntas, eu entendo a curiosidade das pessoas, sempre fazem essas perguntas para mim, mas tudo tem que ser interpretado num contexto, porque senão a pessoa entende errado o que eu falo, porque às vezes eu vou falar assim, olha, para você que fica à tarde sem fazer nada, sem fazer atividade física, não seria interessante você comer uma batata doce. Aí a pessoa já interpreta assim, não, o doutor endemonizou a batata doce. Não estou falando isso, é de acordo com aquela situação, para aquela pessoa, naquele momento, entendeu? Então, por exemplo, a gente leva em consideração os exames. Se eu pego um paciente que tem uma insulina alta, que tem um grau de resistência insulínica, está com obesidade, quer dizer, eu já não vou indicar uma batata doce, entendeu? Eu já vou tentar colocar vegetais que não tenham amido, abobrinha, chuchu, beterraba, entendeu? Coisas que são mais fibrosas e que contenham menos amido. Agora, por exemplo, um paciente fisiculturista que treina todos os dias, que é super sensível à insulina, a insulina dele é super baixa, eu vou já dar bastante batata doce para ele, entendeu? Então, cada coisa tem que ser interpretada no seu contexto, qual é o momento, quem é a pessoa que nós estamos falando, qual é a situação, o que ela faz ao longo do seu dia, entendeu? Tem gente que às vezes me pergunta assim, batata doce pode? Depende, o que você come ao longo do seu dia, entendeu? Se você não come nada de carboidrato, o único carboidrato que você come é a batata doce, legal. Agora, eu como sorvete, biscoito, bala e também a batata doce. Ah, não, peraí, alguma coisa aí tem que sair. É claro que dos que tem que sair, o biscoito, a bala é muito mais importante sair primeiro do que a batata doce. Mas você entende que é tudo num contexto, entendeu? E depende da pessoa. Por exemplo, o meu paciente fisiculturista sensível à insulina,
pode consumir, pode tomar até refrigerante se ele quiser, entendeu? Porque não faz muita diferença para ele, ele é super sensível a carboidratos. Agora, com uma pessoa gordinha, que está com resistência insulínica, a gente está falando de uma outra pessoa, entendeu? Perguntaram aqui, o abacate, fala um pouco sobre ele. Então, o abacate é uma ótima fruta, ele tem bastante gordura, pouco carboidrato, então, por exemplo, uma dieta cetogênica é legal, uma dieta low carb é interessante também, entendeu? E ele tem outros benefícios, né? Tem fitoquímicos, tem vitaminas, coisas interessantes também, mas é um alimento que eu gosto, tá? Olha aqui, eu acho que eu tinha perguntado da batata doce, né? Faço exercício todos os dias, faço jejum e amo batata doce. Então, pode incluir a batata doce no seu pré-treino, no pós-treino, não tem problema. Mas depende muito de qual é a dieta que você está. Se você está numa low carb, não abusar muito na batata doce. E se está numa cetogênica, aí já não entra. Batata doce não entra em dieta cetogênica, tá? O que mais? Pasta de amendoim. Qual dia... Não, deve ser qual sua opinião sobre, né? Então, a pasta de amendoim... primeiro que o amendoim não é uma castanha, né? A gente tenta classificar ela como se fosse uma oleaginose, que são o grupo das castanhas, mas ela não é, ela está no grupo das leguminosas. Leguminosas é tudo que vem na forma de vagem, né? Feijão, vagem, soja, tudo vem nesse grupo. E amendoim é desse grupo, das leguminosas. As leguminosas têm uma característica de ter mais proteínas do que os vegetais comuns. Então, por exemplo, numa ervilha vai ter mais proteína do que você vai encontrar no alface, por exemplo. Então, os veganos consideram eles fontes ricas de proteína, mas na verdade eles têm mais carboidrato do que proteína. Então, eu não consideraria que são umas fontes ricas de proteína. Depende do que a gente está considerando como parâmetro. Para o vegano que compara uma ervilha com o alface, aí eu concordo, a ervilha tem bem mais proteína do que o alface. Mas quando a gente compara amendoim, por exemplo, com carne tem muito mais proteína do que amendoim. Então, o que eu vejo de benefício no amendoim? Ele tem bastante gordura, então se você está numa dieta low carb, high fat, uma dieta cetogênica, a gordura vai ser interessante. Ele tem uma certa quantidade de proteína boa, considerado comparando com outros produtos de origem vegetal, só que ele tem um pouquinho de carboidrato, é uma característica das leguminosas ter bastante carboidrato. O amendoim especificamente, ele não tem tanto carboidrato sim, tem mais gordura, mas é algo que tem que se considerar se você está numa dieta, por exemplo, cetogênica, que a restrição de carboidratos é bem menor. Mas numa low carb ela entraria muito bem. Agora, os lados ruins do amendoim. Primeiro é que a maioria dos amendoins são estocados em galpões e tem umidade e tudo, e isso pode acumular fungos. E tem alguns fungos que produzem uma coisa que se chama aflatoxina, que é tóxica, neurotóxica para o corpo. Então tem que tomar cuidado com esse excesso de uso de amendoim, entendeu? O ideal é procurar uma pasta que tem algum selo de qualidade. Por exemplo, tem um tipo de amendoim que chama Valência, que é uma espécie de amendoim que tem uma resistência a esse fungo que produz a aflatoxina. Então, se você tem a possibilidade de comprar uma pasta de amendoim vinda desse amendoim Valência, melhor. Outra coisa que é uma característica das maioria das leguminosas, elas têm lectinas, oxalatos, fitatos, tudo isso a gente tem que pensar numa pessoa que tem intolerância a essas coisas. Tem gente que come e não sente nada, e tem gente que come e passa muito mal. Então, sempre observar isso se a pessoa tem sintomas. Outra coisa é que ela é calórica. Por exemplo, a pasta de amendoim é bastante calórica. Então, se você está numa dieta de emagrecimento, o ideal é que não consuma em grande quantidade, entendeu? Então, um pouco, que você vai passar, rechear alguma coisa ali com a pasta de amendoim, mas evitar de consumir demais. E quando ela é muito gostosa, a pasta de amendoim, você tem que desconfiar. Olha o rótulo, tem alguma coisa a mais ali além de pasta de amendoim. A melhor pasta de amendoim é aquela que tem assim, ó, amendoim torrado, ponto. Quer dizer, o único ingrediente é o amendoim. Se tem ali açúcar, maltodextrina, alguma coisa para dar sabor, já vai piorando a qualidade dessa pasta de amendoim, entendeu? Então, eu uso às vezes pasta de amendoim, mas eu uso assim, por exemplo, ao invés de usar margarina, eu vou usar uma pasta de amendoim, entendeu?
Se eu estou querendo, por exemplo, botar algum sabor por exemplo, eu não como tapioca, mas se eu fosse comer tapioca e eu quisesse criar um recheio ali, eu provavelmente usaria uma proteína animal, né, um frango, um queijo, mas se é uma pessoa, por exemplo, que é vegetariano, vegano, não gosta dessas coisas, eu poderia, por exemplo, rechear essa tapioca com pasta de amendoim, por exemplo, é uma opção, entendeu? Tá? Mas são aí as considerações que eu tenho para pasta de amendoim. Não tenho grandes amores não, mas eu acho que dá para usar em algumas situações, ainda mais se a pessoa for sensível. Cúrcuma diminui o apetite? Se tem relação com o apetite, eu desconheço. O que eu sei da cúrcuma é que ela é um potente anti-inflamatório e ela vai ajudar bastante tem bastante estudo com artrites, artrose, e eu utilizo na minha prática para pessoas que estão, por exemplo, com PCR, que é a proteína C reativa um pouco elevada. O PCR é um marcador de doença inflamatória, tanto inflamação aguda quanto inflamação crônica. E a gente vê com muita frequência os pacientes ter inflamação crônica, né? Ela é de baixo grau, mas contínua. Você vê o histórico, às vezes, dos exames, o paciente já está 2 anos com aquela PCR um pouquinho elevada. Então, eu costumo usar a cúrcuma para tratar isso, e melhora, abaixa bem o PCR. Tá? Dopamina e doces, então. A dopamina, ela é um neurotransmissor que deixa você power, sabe? Dá energia, deixa você alerta, atenção, foco. A dopamina é isso. E toda droga, a maioria das drogas, elas vão estimular algum neurotransmissor. A dopamina, basicamente, ela é estimulada, por exemplo, pela cocaína. A cocaína, quando o cara cheira, ele fica elétrico, fica o cara, o super-homem. E o açúcar também estimula a dopamina. Então, quer dizer, o ideal é que você não vicie no açúcar, porque senão você vai ter essa necessidade que você tem com a droga. Por exemplo, o cara que está, por exemplo, viciado em cocaína, ele fica mal, fica se sentindo fraco, sem energia, aí ele cheira e ele fica bem. E se você viciar no açúcar, você vai ficar na mesma coisa. Quer dizer, quando você está com baixa de açúcar, você vai ficar se sentindo mal, cansado, fraco, aí você come açúcar, aí você fica super bem. Só que você está criando uma dependência, né? Você está viciando, já tem estudos que compararam, estudos com ratos, que eles botaram um pires lá com açúcar, outro com cocaína, e os ratos passavam mais tempo do açúcar do que da cocaína, porque a adição foi maior ao açúcar, entendeu? Então, a melhor forma de você tratar isso é você ir desensibilizando, comendo menos açúcar e tendo menos esses estímulos dopaminérgicos, entendeu? Fazer o corpo acostumar menos com isso. E tem outras coisas que liberam dopamina. Você se sentir feliz, você fazer algo que te dá satisfação, prazer, entendeu? Você fazer sexo. Tem várias outras formas de você liberar dopamina que você não precisa obrigatoriamente do açúcar. Aí perguntou também, açúcar dá energia para malhar? Sim, dá, mas você está criando uma dependência, entendeu? Então, você pode, se você se adaptar a uma dieta low carb, cetogênica, você consegue também usar gordura como fonte de energia, você não precisa obrigatoriamente dos carboidratos. Tem gente que vai se dar muito bem com carboidrato, come, se sente muito bem, treina super bem, e tem gente que fica com altos e baixos, né? Quando come carboidrato está muito bem, quando come pouco carboidrato está muito mal, que é o que eu sentia quando eu comia muito carboidrato. Então, para mim, funcionou muito bem hoje ser low carb, comer pouco, eu como praticamente zero açúcar, né? A Adélia perguntou, cause não como carne. No caso ela não come carne, mas eu não entendi qual era a sua pergunta no final, Adélia. Mas quando a gente fala carne, as pessoas geralmente falam da carne vermelha, né? Mas o meu conceito de carne é tudo que é de origem animal. Então, por exemplo, frango é carne, porco é carne, peixe é carne. Então, depende do que você não come. Você não come carne vermelha? Então, tenta comer peixe, comer frango, comer outro tipo de carne, né? O que mais? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Mussarela é low carb? Sim, ela tem alta proteína e gordura e ela é baixíssima em carboidratos. Então, gente, só voltando ao assunto da live aqui, então a carga glicêmica vai levar em consideração o quanto tem no alimento. O índice glicêmico é a velocidade com que aquele açúcar pode elevar a sua glicemia no sangue. Então, o mais relevante, principalmente se é uma pessoa diabética, é você levar em consideração a carga glicêmica. E se a carga glicêmica é alta, pouco importa o índice glicêmico, porque a carga glicêmica vai interferir muito mais. Então, o que eu costumo fazer?
se é alguma coisa que tem rótulo, é só você olhar no rótulo. Se no rótulo diz que numa porção de 30 gramas tem 20% de carboidrato, quer dizer, 2/3 é carboidrato, quer dizer, é 75%, não, 66%, né? 66% é carboidrato, quer dizer, é alto em carboidrato, é mais do que a metade, entendeu? Então, pouco importa eu saber o índice glicêmico dele, eu já sei que a carga glicêmica é alta, entendeu? Então, só de você olhar o rótulo, eu já consigo eliminar boa parte dos alimentos que eu sei que tem carga glicêmica alta. Agora, fruta, por exemplo, não tem rótulo. Como é que você faz? Aí você pode ir no Google e digitar lá, por exemplo, carga glicêmica da maçã, ou índice glicêmico da maçã, e você vê o quanto é aquela carga ou índice glicêmico. O índice glicêmico, ele é assim, ó, abaixo de 55 é considerado baixo, entre 55 e 70 é considerado moderado e acima de 70 é considerado alto. Aí é um número, é um índice. O índice geralmente leva em consideração que o 100% ou é a glicose ou é o pão branco. Por isso que você vai ver tabelas que você fala assim, poxa, nessa tabela aqui eu vi que a batata doce é 35 e nessa outra tabela aqui eu vi que a batata doce é 52. Como é que pode isso? É porque uma tabela às vezes levou em consideração a glicose, a outra tabela levou em consideração o pão branco. Como o pão branco ele não é 100% glicose, então o valor não bate, entendeu? Por quê? Porque a glicose na tabela do pão branco, ela às vezes vai estar com 90, 80, entendeu? Então, quer dizer, infelizmente não padronizaram isso e a gente tem dois tipos de tabela, tá? Eu gosto de levar em consideração a tabela da glicose, porque eu penso que o que eu quero ver no sangue é a elevação da glicose. Então, eu gosto de levar em consideração a glicose. Mas a tabela do pão branco tem uma vantagem. Por quê? Porque ela cria uma referência com algo que eu já sei. Por exemplo, eu já sei que o pão branco é ruim para mim. Então, eu quero saber o quão próximo do pão branco esse alimento é. Então, por exemplo, vamos supor que 100 é o pão branco. E a batata doce, vamos supor que ela seja 50, então eu sei assim, ó, o impacto glicêmico vai ser a metade do impacto de um pão branco. Por quê? Porque ninguém toma glicose pura, entendeu? Agora pão branco as pessoas comem. Então é mais para isso, tá? Agora, a carga glicêmica, independente de qual é a tabela de índice glicêmico que você vai usar o valor do índice glicêmico que você analisou. E você vai multiplicar pela quantidade de carboidratos, por exemplo, 20 gramas de carboidrato, e vai dividir por 100 para dar como se fosse um percentual. Aí o valor, ele vai dar entre 20, abaixo de 10, ele é baixa carga glicêmica, entre 10 e 20 é moderada a carga glicêmica, e acima de 20 é alta a carga glicêmica, entendeu? Então é assim geralmente que faz. Só que isso aí não é um cálculo que você tem que fazer no dia a dia, entendeu? Isso é mais para o nutricionista, para o nutrólogo, né? Ninguém vai ficar calculando tudo que come. Só que se você tiver a inteligência de pensar assim, meu Deus, eu estou comendo um negócio que diz que em 100 gramas desse negócio tem 58 gramas de carboidrato, quer dizer, é mais de 50%, quer dizer, é alto em carboidrato. Aí você tem que pensar assim, eu sou sensível a carboidrato? Quem é uma pessoa sensível a carboidrato? Não precisa nem fazer exame. É uma pessoa que é atlética, musculosa, que treina vários treinos por semana. Quer dizer, essa pessoa consome muito carboidrato no exercício físico, no músculo, entendeu? Então, essa pessoa com certeza é tolerante a carboidrato, eu não preciso fazer um exame para ver. Agora, uma pessoa gordinha, que tem pouca massa muscular, que tem fraqueza muscular, quer dizer, ela não é tolerante a carboidratos. Por quê? Porque não consome, não tem musculatura, não faz atividade física. Com certeza, se essa pessoa comer muito carboidrato, esse excesso vai virar gordura. Isso é óbvio, entendeu? Não precisa fazer um exame para perceber isso. Então, esse tipo de pessoa deveria fazer o quê? Deveria evitar a maioria dos carboidratos, ou as coisas que têm mais carga glicêmica. Rosilene perguntou, tive toxoplasmose ocular, tive várias alergias do remédio sulfa e carne de porco. Indicaria comer mais carne de boi? Então, assim, você deve ter tido alergia à medicação. A carne de porco é só porque acreditas que você ficar comendo carne de porco mal passada, você pode ter, por exemplo, cisticercose, ter essas doenças. Eu não acredito que carne de porco causa alergia, eu nunca vi falar disso e eu creio que seja muito pouco provável. O que você pode ter, às vezes,
consumido é uma carne de porco temperada com alguns temperos, e aqueles temperos que te causam alergia, ou é uma carne processada que você olha lá, tem 20 ingredientes no rótulo, aquele monte de conservante, acidulante, corante, te causou alergia. Mas carne, alimento em si, causa alergia, eu acho que é muito pouco provável. Tem alguns alimentos que contêm uma quantidade maior de histamina. Aí a histamina pode dar sintomas alérgicos, né? Sintomas como se fosse de alergia, entendeu? Mas até onde eu lembro, a carne de porco não é um alimento que contenha muito histamina, entendeu? Mas assim, se você está se sentindo mal, não coma, entendeu? E a carne de boi eu acho uma carne ótima, entendeu? Se você se sente bem comendo ela, não tem reação, coma ela, tá? Deixa eu só atender o telefone aqui, só um minutinho, gente. Alô? Tá. Tá bom. Quero, eu vou descer. Tá bom? Valeu, obrigado. Então vamos lá, gente. Deixa eu concluir essa live, porque agora eu vou ter uma reunião agora. Mas mais uma pergunta fizeram aqui. Quais frutas, por exemplo, têm baixa carga glicêmica? Simples. Toda fruta doce tem muito açúcar, por isso que ela é doce. Toda fruta azeda tem pouco carboidrato, porque ela é azeda por causa disso. Então, limão, acerola, todas essas frutas mais azedas, morango, framboesa, todas as berries que são mais azedinhas têm menos carga glicêmica. E também as frutas que têm mais gordura, abacate, coco, açaí puro, né, sem ser com xarope de guaraná, tem menor carga glicêmica. Doutor, estou fazendo jejum intermitente, cortei arroz e macarrão. Muito bem. Quase não como pão, menos de uma vez por semana. O ideal era que fosse 0, mas tudo bem. O que você me indicaria para perder peso? É o que você já está fazendo, jejum intermitente, e se você quiser potencializar, associar com dieta cetogênica, porque a dieta cetogênica casa muito bem com o jejum intermitente. Mas pode ser feito jejum intermitente com dieta low carb, pode ser feito jejum intermitente até com dieta high carb, só que quanto mais carbo você come, menor vai ser o efeito do seu jejum e mais difícil vai ser o seu jejum, você vai sentir mais dificuldade. Agora, se você fizer o jejum com dieta cetogênica, é o padrão ouro, você vai ter um resultado muito bom. Deixa eu só ver aqui na carinha o que eles colocaram a mais aqui. Eu acho que foi só 2 curtidas, né? Opa, inverti a câmera, peraí. Opa. Agora foi. Faço o jejum intermitente low carb há quase 4 anos. Legal, Dani, parabéns, vamos continuar com isso. Acha válido limão em jejum? Sim, o limão ele tem as suas propriedades alcalinizantes por causa dos minerais contidos no limão, que quando são absorvidos são mais alcalinizantes. Embora eu não sou muito apegado a esse negócio de pH, não acho que tem muita interferência não, mas é o que eles relatam. Tem os benefícios dos fitoquímicos, né? Limoleno, tem vários fitoquímicos que são interessantes no limão, tem a vitamina C, algumas vitaminas que são interessantes também. Mas o que eu sinto mais de diferença com o limão é que quando você toma ele em jejum, por exemplo, quando eu acordo, eu ainda sinto aquela sensação da comida ainda está no meu estômago, sabe, de ontem. Quando eu tomo em jejum com limão, estimula o suco gástrico e a acidez e melhora a digestão. Então, eu sinto que depois que eu tomo água com limão, parece que dá uma limpada, assim, eu me sinto muito mais leve, parece que a digestão acelera, melhora, entendeu? Então, eu recomendo, não acho algo ruim, mas também não acho que se não tomar não vai sobreviver, entendeu? Não acho nada disso, entendeu? Mas é algo interessante, principalmente para quem tem azia, queimação, às vezes é falta de ácido no estômago que deixa o esfíncter aberto e permite o refluxo. Então, quando você melhora a acidez do estômago, ele funciona melhor e também o refluxo melhora. Jejum pode ser feito com dieta paleo? Pode ser feito com qualquer dieta. Só mais um minuto. Alô? Tá bom. Descendo. Valeu, tchau. Gente, eu vou ter que ir embora, tá? A gente se fala outra vez, outro dia eu faço outra live, tá bom? Até mais.